Seção 2ª. Do estabelecimento. Artigo 23. Para efeitos desta lei, estabelecimento é o local, privado ou público, edificado ou não, próprio ou de terceiro, onde pessoas físicas ou jurídicas exerçam suas atividades em caráter temporário ou permanente, bem como onde se encontrem armazenadas mercadorias, observado ainda o seguinte. Inciso 1º. Na impossibilidade de determinação do estabelecimento, considera-se como tal o local em que tenha sido efetuada a operação ou prestação, encontrada a mercadoria ou constatada a prestação do serviço. Inciso 2º. É autônomo cada estabelecimento do mesmo titular. Inciso 3º. Considera-se também estabelecimento autônomo o veículo empregado no comércio ambulante ou na captura de pescado. Inciso 4º. Respondem pelo crédito tributário todos os estabelecimentos do mesmo titular. Seção 3ª. Da responsabilidade. Subseção I. Da substituição tributária. Artigo 24. Fica atribuída responsabilidade, na condição de substituto tributário, ainda que situado em outra unidade federada, a. Inciso 1º. Industrial, comerciante, cooperativa ou outra categoria de contribuinte, pelo pagamento do imposto incidente sobre uma ou mais operações ou prestações antecedentes. Inciso 2º. Produtor, fabricante, extrator, engarrafador, gerador, inclusive de energia elétrica, industrial, distribuidor, importador, comerciante, adquirente em licitação pública de mercadoria importada do exterior apreendida ou abandonada, prestadores de serviço de transporte, ou de comunicação ou outra categoria de contribuinte, pelo pagamento do imposto incidente sobre uma ou mais operações ou prestações subsequentes. Inciso 3º. Depositário a qualquer título, em relação à mercadoria depositada por contribuinte. Inciso 4º. Contratante de serviço ou terceiro, que participe da prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, e de comunicação, pelo imposto devido na contratação, ou na prestação. Inciso 5º. Órgãos e entidades da administração pública, em relação ao imposto devido na aquisição de mercadorias e serviços. Inciso 6º. Remetente da mercadoria, pelo pagamento do imposto devido na prestação de serviço de transporte contratado junto ao autônomo, ou a qualquer outro transportador não inscrito no Cadastro Fiscal do Distrito Federal CF/Distrito Federal. Inciso 7º. Concessionária de energia elétrica, e de serviço público de comunicação, pelas operações e prestações antecedentes, concomitantes ou subsequentes. Parágrafo 1º. A responsabilidade de que trata este artigo é atribuída em relação ao imposto incidente sobre uma ou mais operações ou prestações, sejam antecedentes, concomitantes ou subsequentes, inclusive o diferencial de alíquota, de que trata o artigo 20. Parágrafo 2º. A atribuição de responsabilidade por substituição tributária será implementada na forma do regulamento, e: Inciso 1º. Poderá ser atribuída qualquer das pessoas citadas neste artigo. Inciso 2º. Dar-se-á, em relação a mercadorias, bens ou serviços previstos na lista do anexo único desta lei. Parágrafo 3º. O disposto no inciso V do caput deste artigo, no que respeita unicamente a pessoas jurídicas de direito público das áreas federal, estadual e municipal, condiciona-se à celebração de convênio com a Secretaria de Fazenda e Planejamento. Parágrafo 4º. O Poder Executivo poderá determinar: Inciso 1º. A suspensão da aplicação do regime de substituição tributária no todo, ou em relação a contribuinte substituto, que descumprir as obrigações estabelecidas no regulamento. Inciso 2º.
ao adquirente da mercadoria, ou do serviço, em lugar do remetente ou prestador, a atribuição da responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto em relação a essas operações ou prestações subsequentes. Parágrafo 5º. O disposto neste artigo não se aplica. Inciso 1º. A operação ou prestação destinada a contribuinte substituto da mesma mercadoria ou serviço. Inciso 2º. A transferência de mercadoria para outro estabelecimento do contribuinte substituto, excluído o varejista. Parágrafo 6º. A responsabilidade pelo imposto devido nas operações entre o associado e a cooperativa de produtores de que faça parte, situada no Distrito Federal, fica transferida para a destinatária. Parágrafo 7º. O disposto no parágrafo anterior é aplicável a mercadorias remetidas pelo estabelecimento de cooperativa de produtores para estabelecimento, no Distrito Federal, da própria cooperativa, de cooperativa central, ou de federação de cooperativas, de que a cooperativa remetente faça parte. Artigo 25. A adoção do regime de substituição tributária, a que se refere o artigo anterior, nos casos em que o responsável pela retenção esteja localizado em outra unidade federada, dependerá de acordo específico celebrado pela Secretaria de Fazenda e Planejamento com a unidade federada envolvida. Parágrafo 1º. A responsabilidade pela retenção, nos termos deste artigo, é também atribuída. Inciso 1º. Ao contribuinte localizado em outra unidade federada que realizar operação, destinada ao Distrito Federal, com petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, em relação a essas operações subsequentes. Inciso 2º. A essas empresas geradoras ou distribuidoras de energia elétrica, nas operações internas ou oriundas de outra unidade federada, desde a produção ou importação até a última operação. Parágrafo 2º. Nas operações de que trata o parágrafo anterior, que tenham como destinatário consumidor final localizado no Distrito Federal, o imposto incidente na operação, devido ao Distrito Federal, será, na forma do artigo anterior, retido e pago pelo remetente. Artigo 26. É assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do valor do imposto pago por força da substituição tributária, correspondente ao fato gerador presumido que não se realizar. Parágrafo 1º. Formulado o pedido de restituição, e não havendo deliberação no prazo de 90 dias, o contribuinte substituído poderá, se creditar, em sua escrita fiscal, do valor objeto do pedido, devidamente atualizado, segundo os mesmos índices aplicáveis à cobrança do imposto. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo anterior, sobrevindo decisão contrária e recorrível no processo administrativo de restituição, o contribuinte substituído, no prazo de 15 dias da respectiva notificação, procederá, na forma do regulamento, ao estorno do crédito lançado, também devidamente atualizado, e com os acréscimos legais cabíveis. Artigo 27. Nos serviços de transporte interestadual ou intermunicipal, e de comunicação, quando a prestação for efetuada por mais de uma empresa, a responsabilidade pelo pagamento do imposto poderá ser atribuída, por convênio celebrado entre o Distrito Federal e outras unidades federadas, àquela que promover a cobrança integral do respectivo valor diretamente do usuário do serviço. Parágrafo único. O convênio a que se refere este artigo estabelecerá a forma de participação na respectiva arrecadação.